Olá pessoal, aqui é o João Vitor, o Químico de Ferro, e hoje nós vamos para a nossa aula de número 92 da série Enem por Questões, com aulas todos os dias até o Enem 2020. Hoje eu trouxe aqui uma questão do Enem de 2016 que trata de gráficos. Então essa é uma questão, como algumas outras que a gente se depara aí pelos Enems da vida, que exige simplesmente que você interprete um problema em um gráfico para responder a resposta correta. Então, envolve basicamente interpretação de gráficos e problemas. Vamos dar uma lida nela para resolver. Em um exame, foi feito o monitoramento dos níveis de duas substâncias presentes, A e B, na corrente sanguínea de uma pessoa durante um período de 24 horas, conforme o resultado apresentado na figura. Um nutricionista, no intuito de prescrever uma dieta para essa pessoa, analisou os níveis dessas substâncias, determinando que, para uma dieta semanal e eficaz, deverá ser estabelecido um parâmetro, cujo valor será dado pelo número de vezes em que os níveis A e B de A e de B forem iguais, porém maiores que o nível mínimo da substância A durante o período de duração da dieta. Considere que o padrão apresentado no resultado do exame no período analisado se repita para os dias subsequentes. Então, vamos dar uma olhada no gráfico aqui. A gente tem o nível das duas substâncias, a substância A sendo o traço mais grosso e a substância B o traço mais fino, em função do tempo em 24 horas. Aí você vai considerar que esse padrão se repetiu para os outros dias. E aí o comando é o valor do parâmetro estabelecido pelo nutricionista para uma dieta semanal será igual a quanto? Então vamos pensar aqui, ó. Esse parâmetro ele será um valor dado pelo número de vezes em que os níveis A e B forem iguais, porém maiores que o nível mínimo da substância A durante o período de duração da dieta. Essa dieta, ele está supondo aqui uma dieta semanal. No comando, ó, o valor do parâmetro para uma dieta semanal, ou seja, ao longo de 7 dias, é quanto? Então, a gente tem que encontrar, na verdade, quantas vezes os níveis de A e B foram iguais, porém maiores do que A, no dia, para, com essa quantidade diária, multiplicar por 7, para descobrir esse número semanal. Então, vamos olhar aqui no gráfico essas concentrações. As concentrações de A e B vão ser iguais nesses pontos aqui, ó. Nesse ponto, elas são iguais. Então, o valor das duas vale o mesmo tanto. Nesse ponto, também elas vão ser iguais. Nesse ponto, de novo. E nesse ponto. Então, você tem 4 pontos em que as concentrações de A e B se igualam. Só que há a restrição de que elas têm que ser iguais, porém maiores do que o nível mínimo da substância A. Qual que é o nível mínimo da substância A? Olha, a substância A está variando desse valor aqui, máximo, até essa linha tracejada aqui, que é o mínimo. Então, eu não posso contar com esses dois pontos aqui, ó, em que os níveis de A e B são iguais, só que eles são iguais ao nível mínimo de A. Tem que ser no mínimo maior, né? Esses níveis têm que ser iguais, porém maiores que o nível mínimo. Então, eles não podem ser iguais ao nível mínimo. Portanto, eu tenho duas ocasiões aqui, num período de 24 horas, em que esses níveis de A e B são iguais, porém maiores do que o mínimo de A. Isso acontece em 24 horas, em um dia. Se isso acontece em um dia, 2 vezes, em 7 dias, quantas vezes esse negócio vai se repetir? Esse nível igual de A e B vão se repetir. Multiplicando cruzado aqui, eu tenho x igual a 7 vezes 2, que é 14 vezes. Então, no período de uma semana, eles vão se repetir 14 vezes ali a igualdade entre A e B. Então, o valor desse parâmetro, que é o número de vezes que eles vão ser iguais, no tempo da dieta, que é de 7 dias, será igual a 14, que é o número de vezes que eles vão ser iguais. Então, essa é uma questão, pessoal, que exigiu da gente conhecer basicamente a interpretação de um gráfico e de um problema.
A regra de 3 aqui eu fiz só para ilustrar o que é que para calcular essa questão dos 7 dias, mas é só você pensar. Se em um dia eles se repetem 2 vezes, em 7 é só fazer 7 vezes 2, que dá 14. Saber fazer uma regra de 3 não é um pré-requisito tão importante para essa questão, não. O que pega nela mesmo é a questão da interpretação de um gráfico, que é bem comum de aparecer no Enem. Tá certo? Então, essa foi a aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, espalhem para os seus amigos que também vão fazer a prova e a gente se vê amanhã. Até a próxima e tchau, tchau!